Tá tranquilo aqui também, né? E hoje, né, John, o tema da live tá muito interessante, tá assim, nota 1000 mesmo, porque algumas pessoas, né, passa por esse problema no relacionamento e Uhum. às vezes a pessoa não sabe mais o que fazer, entendeu? E às vezes quando o homem tem esse tipo de comportamento, né, que a gente vai falar aqui na live, o homem ou a mulher, isso até gera dependência emocional, não é mesmo? A pessoa assim fica Uhum. ansiosa, fica dependente totalmente, fica sem saber o que fazer. Então, mais ou menos isso. Então, o tema da live de hoje, né, para o pessoal que está chegando, é o seguinte: ele prefere ouvir a opinião dos amigos do que a minha, né? Esse ele pode ser um homem ou pode ser uma mulher também, né? Então, às vezes se você está passando por uma situação, gente, vocês estão ouvindo o latido do pipoca, não, né? Tô ouvindo. Ah, tá. Daqui a pouco vou apresentar meu filho de 8 anos para esse pessoal. Uhum. Ai, que lindo. Então, assim, tem gente que passa esse conflito, esse problema no relacionamento, que o marido prefere ouvir um amigo, prefere ouvir a mãe, prefere ouvir o primo, prefere ouvir qualquer pessoa na rua. Mas dentro de casa, quando a mulher vai falar, ele não se dá o luxo de ouvir, né, o que a sua esposa quer dizer, o que sua namorada, né, quer dizer para melhorar o relacionamento. Então eu sei que aqui nessa live as pessoas que assistir esse vídeo, essa live, com certeza já passou ou estão passando por esse problema. Tomar meu cafezinho aqui. Perfeito. Essa questão de ser tão influenciado pelos amigos é uma coisa comum. Porque nós somos seres sociais, é só começar a entender por aí. E nós queremos pertencer a um É um grupo porque grupo. a gente tem esse senso de querer pertencer a um determinado grupo. Você pode ver, tem grupo X, Y, Z, e esses grupos eles se unem por afinidades. Então, a amizade é importante olhar para ela como algo assim. Essa amizade está me influenciando positivamente ou negativamente? Isso tem causado atritos no meu relacionamento? Isso tem gerado problemas? É nessas reflexões que a gente vai observar se essa amizade está influenciando positivamente ou não. São os Sim. dois pontos. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa está no relacionamento e o casal, ele está no relacionamento e eles não constroem uma base sólida, uma base de confiança. O relacionamento já começa na base do segredo. E o relacionamento, quando ele começa com a base de segredos, já começa uma base frágil. Porque cada pá vai ficar naquela assim, não, eu não falo, ele não fala, ela não fala, eu não fala, ela não fala. Aí isso abre o quê? Um caminho para pessoas externas ao relacionamento influenciarem ele. Sim. Então, é importante olhar para essa questão das amizades, que o problema não é a amizade em si. A Sim. questão é o valor que eu dou para essa amizade e o quanto eu deixo ela influenciar no meu relacionamento. Porque uma Sim. coisa é o relacionamento de casal, outra coisa é o relacionamento de amizade. Não necessariamente eles são excludentes, mas tem que entender que o meio que a gente participa nos influencia, em menor Sim. ou maior grau. Se eu estou num grupo de amigos que só fala mal da mulher ou do parceiro, estou num grupo de homens que só fala mal das mulheres, estou num grupo de mulheres que só fala mal dos homens, fala mal dos maridos. Esse clima, esse ecossistema aí, vai trazer o quê? Tensões para o relacionamento. Então é Sim. importante olhar para ver o quanto que essas amizades estão influenciando no relacionamento e se estão influenciando negativamente. Sim. Aí a pessoa tem que ser madura o suficiente para entender, poxa, essa amizade não está cooperando para o relacionamento que eu quero construir. Porque é só a gente pensar, eu quero um relacionamento próspero.
Se eu convivo com pessoas que só falam mal de relacionamento, que só falam que mulher é interesseira, ou só fala que homem só Não quer presta. mulher para transar, ou alguma coisa assim. Se eu estou nesse meio ambiente, isso vai me influenciar eu querendo ou não. Sim, Agora, o tanto que vai influenciar vai depender do meu nível de maturidade. E vai chegar um momento que eu vou ter que fazer uma opção. Porque eu estou indo para o norte, mas eu estou convivendo com pessoas que estão querendo ir para o sul. Ou seja, eu quero um relacionamento próspero e as pessoas que estão do meu lado querem um relacionamento mais ou menos, ou aquele relacionamento aberto. E o ponto aqui é que não tem nada de errado com os relacionamentos mais ou menos e nem com o sim. relacionamento aberto. Mas só que quem quer um relacionamento próspero vai ter que caminhar no sentido oposto desse outro tipo de relacionamento. Então a pessoa tem que optar. Eu quero um relacionamento próspero ou eu quero um relacionamento aberto e mais ou menos? Porque se ela quer um relacionamento próspero e ela fica convivendo com pessoas que têm relacionamento aberto, aquele relacionamento sem compromisso, aquele relacionamento mais ou menos, claro que vai gerar tensões na relação. Claro que isso vai prejudicar a relação. Então é Sim. importante olhar para isso com um olhar assim maduro. Essa amizade está cooperando para o benefício do meu relacionamento e está coerente com o objetivo que eu quero ou não. Uhum. Aí, como as pessoas são adultas, elas vão ter que optar em continuar com essa amizade ou Uhum. Mas deixa eu optar te. pelo relacionamento. Uhum. Mas, só para Deixa eu te falar. concluir, Pode falar. não necessariamente precisa de se afastar das amizades, não é essa a questão. Em certos momentos, vai precisar. Em algum momento, vai ter que precisar. Então, é importante não ser taxativo e falar é sempre desse jeito ou é sempre daquele jeito. Que graça, hein? É Um olhar filhotinho aqui. e pensar o seguinte: essa amizade está cooperando para eu prosperar o meu relacionamento ou não? E entender que o ponto crucial aí é a escolha da pessoa. Eu escolho continuar nessa relação, nessa amizade, ou não. Ou eu escolho falar, até aqui essa amizade me influencia, até aqui não influencia. Porque não tem como não influenciar, vai influenciar de alguma forma. Uhum. Entendeu? Então, esse é um Uhum. ponto importante de se colocar. Certo. Na verdade, eu ia te fazer uma pergunta, né? Pessoal. Enfim, você acha certo, né, a pessoa ficar se aconselhando com qualquer pessoa referente ao seu relacionamento atual? Porque até onde eu aprendi, a gente não deve ficar falando nossa vida para todo mundo, né? A gente não deve ficar contando a nossa vida, o que passa dentro do nosso casamento para todo mundo, porque as pessoas, cada um tem sua visão. E outra que eu aprendi também, que a gente deve, se um dia a gente for até aconselhar, pedir conselho, pedir ajuda, né? Precisar de um suporte, perguntar a pessoas que estão vivendo um relacionamento a qual eu quero viver. Que esteja num relacionamento assim, profundo, próspero, algo que eu almejo ter. Não uma pessoa que está com uma vida assim, toda ruim, né? E que não tem condição de dar conselho a ninguém. Exatamente. É só a gente pensar. Se eu sou casado e eu tenho um relacionamento com uma mulher, ou isso também serve para os casais homo, não tem diferenciação aqui, mas se eu estou num relacionamento e eu vou ficar compartilhando a minha vida de casado com quem é solteiro, já começa uma coisa meio diferente, porque o outro ele não tem o conhecimento e nem a experiência para aconselhar. Aí, Sim. no geral, as pessoas elas querem desabafar, elas não querem solucionar a questão, elas querem desabafar. E, na maioria das vezes, né, eu vejo isso na clínica, porque as pessoas querem alguém para ouvir as suas dores, mas quando é para solucionar a questão, elas tentam sair pela tangente. Mas é só um outro ponto a se colocar. Se uma pessoa está com um problema no relacionamento, ela e o parceiro ou a parceira não estão conseguindo resolver. É importante que ela busque alguém que tem conhecimento, que tem resultado nessa área. Ou seja, procura um profissional especialista em relacionamento. Agora, procurar uma pessoa que não tem conhecimento e que não tem prática ou resultado na área que você quer,
você está gerando mais tensões para o seu relacionamento e dificultando aquilo que já está complicado. Porque é só a gente pensar, se eu estou com um problema em alguma glândula, por exemplo, eu vou procurar o quê? Um endócrino. Se eu estou com alguma questão no coração, um cardiologista. Eu não vou procurar, se eu tiver com alguma coisa no coração, eu não vou procurar um nutricionista, por exemplo. Eu não vou procurar, a princípio, um fisioterapeuta. Por quê? Quem é o especialista para cuidar dessa parte do corpo é o cardiologista. Da mesma forma, estou com um problema no relacionamento, não estou conseguindo resolver, quem é o profissional que eu devo buscar para me ajudar? Ou se eu não quero buscar um profissional, quem é a pessoa que tem que tem experiência e prática, conhecimento nessa questão de relacionamento que pode me ajudar? Você entende? Agora, se eu simplesmente estou com um problema e vou compartilhar com pessoas que não podem, as pessoas adoram dar conselhos, mas olha só, uma pessoa que aconselha a outra e não tem responsabilidade com isso, gera muito problema, porque quem vai seguir o conselho é que vai ter consequências na vida. Então, é fácil dar conselho. Agora, olhar para a situação, encontrar caminhos saudáveis e inteligentes, precisa de usar a cabeça e entender que relacionamento é o que eu falo, é uma ciência. A ciência tem princípios e tem métodos. Se eu me relaciono de qualquer jeito, vai Será acontecer... um relacionamento de qualquer jeito. Não deveriam acontecer. Há maneiras saudáveis de resolver conflitos, sabia? Há formas inteligentes de conversar. Há caminhos e há princípios que favorecem a construção de um relacionamento próspero. Agora, se uma pessoa que nunca teve um relacionamento próspero, ela vai poder falar o que é um relacionamento próspero? Ela pode ter até lido, mas ela vai ter um conhecimento, às vezes, superficial, mas não tem a prática. O ideal é o quê? Quer se aconselhar com alguém? Pergunte, essa pessoa tem conhecimento nessa área e ela tem resultado? Se tiver esses dois pontos, e um outro ponto, entender qual será que é a intenção dessa pessoa me ajudar. Aí você tem uma ideia de como escolher alguém para te auxiliar e não sair buscando qualquer conselho. John, eu lembro que depois que eu passei todo aquele processo com o filho, pessoas que não queriam me assumir e tal, e eu resolvi mudar de vida, buscar o autoconhecimento. E eu estava atendendo muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens com conflito no relacionamento. Essa é uma coisa incrível, né? A coisa que eu me curei, né, que eu busquei autoconhecimento, me desenvolver, eu estava atendendo, atraindo muitos clientes, homens e mulheres, que estavam passando assim, por um fio de se separar ou não. Às vezes era o homem que me procurava porque a mulher já não aguentava mais, já tinha saído de casa, não queria mais, e o homem estava desesperado, entendeu? Quase se suicidando. E vice-versa. Aí o que aconteceu foi o seguinte, eu tive vontade, como eu comecei a estudar, comecei a investir, né, no meu autoconhecimento, assim, pagar o preço mesmo assim, de me conhecer, eu tive muita vontade de pegar e aconselhar essa pessoa, entendeu? Só que depois eu pensei bem assim, eu sou terapeuta de uma área, eu posso ajudar nisso. Se não adianta eu falar com ele, me aconselhar, achando, assim, no que eu acho, no que eu penso, sendo que eu não estou vivendo um relacionamento próspero ainda. Eu estou me sentindo muito bem comigo, mas eu ainda não estou no relacionamento próspero. Como que eu vou aconselhar essa pessoa? Mas, assim, minha língua coçou para dar conselho, mas eu segurei firme e não falei. Mas eu orientei a buscar ajuda a um profissional. Então, é só a gente olhar para o relacionamento como um ser vivo que precisa ser cuidado. E eu não posso cuidar, por exemplo, eu não posso cuidar de qualquer maneira de um bebê. O bebê ele precisa de cuidados, né? E cuidados especiais, porque se eu não cuido da maneira adequada, ele vai ter vários danos. Sim. De igual forma, se eu não cuido da maneira adequada do meu relacionamento, isso vai gerar muitos danos. Muitas pessoas compartilham a sua vida conjugal e relacional
com diversas pessoas. Aí essas pessoas contam para outras pessoas, para outras pessoas, para outras pessoas. Daqui a pouco tem uma energia densa em volta do casal, que às vezes eles não entendem por que eles brigam tanto, por que tem tanta desavença, por que tem tanto... Eles partilharam parte da relação dele com pessoas que não deveria ser compartilhada. O relacionamento é uma pérola. Pérola, a gente guarda. E a gente passou cuida. por isso também, né? Exatamente, a gente passou por isso. Assim, a gente, no início de projeto, o pessoal começando a falar assim que o casal era perfeito, que a gente era perfeito. E assim, aí eu ia comentar com algumas pessoas, entendeu? Algumas coisas, e de repente a gente estava num clima que a gente assim, desconheceu. Ainda bem que a gente chegou num grau de perceber. Ó, eu tô fazendo live aqui, hein, Pipoca? Pelo amor de Deus. É meu cachorro, gente. Até esqueci o que eu tava falando. Pipoca me atrapalhou, desculpa. Sobre a questão da influência das pessoas. Isso, então eu cheguei a comentar para algumas pessoas, porque eu tava toda boba, né? Meu relacionamento com você, assim, maravilhoso, incrível. Você me trata, assim, de uma forma que eu queria que outras pessoas que eu me relacionei, todas, me tratassem também, só que não dava certo. Então eu tinha vontade de comentar. E, de repente, a gente entrou numa energia. Assim, ainda bem que a gente entrou, a gente percebeu logo e, assim, agiu, né? E, graças a Deus, mudou. Então, a gente fez um acordo, né? Que de nunca mais da gente ficar falando coisas com qualquer tipo de pessoa, com qualquer pessoa. Exatamente. Porque a gente não sabe. A gente não sabe a intenção por trás do que o outro está pensando, do que o outro almeja. Então, é importante preservar de fato a relação, entendeu? Entender que os seres humanos sentem inveja. Nós, os humanos, sentimos inveja. Nós sentimos raiva. Nós sentimos, às vezes, coisas que não favorecem um relacionamento saudável. E como a maioria dos relacionamentos não são saudáveis, quando alguém vê que determinadas pessoas têm relacionamentos saudáveis, elas já começam... Como assim, hein? Mas não é muitas vezes por maldade. É por uma dificuldade de lidar com a felicidade do outro. Sim. De lidar com a prosperidade do outro. De perceber que o outro está conseguindo avançar, coisa que eu não estou conseguindo. Aí vem a inveja. O problema não é a inveja. O problema é o que eu faço com ela. Uhum. Você entende? Porque todos nós vamos a questão da inveja. Mas a questão é, o que eu vou fazer com ela? Eu vou continuar sentindo, imaginando e desejando ter aquilo que a outra pessoa tem, ou eu vou abençoá-la e vou buscar caminhos para eu ter um relacionamento próspero também? Você entende? É uma questão de maturidade. Sim, verdade. E de percepção, né? Eu não vou mentir porque eu não sou essa pessoa de mentir. Eu sou muito transparente. E às vezes eu falo até coisas que não deve. Mas assim, não é na maldade, é na inocência mesmo. Eu não vou mentir. Eu já senti raiva de ver casais felizes. Aí eu ficava bem assim, será que ele não trai ela não trai ele? Será que é feliz mesmo? É aparência. Eu julgava. Vou mentir pra você não. Quando eu mudei isso, que a chave virou. Isso, mas o problema não é sentir raiva, o problema não é sentir inveja, o problema não é sentir tristeza. O problema é quando essas emoções nos controlam e nos impedem de viver bem. Porque todos vamos sentir isso. É um problema maior quando a pessoa nega que sente. Eu preciso de lidar com esses sentimentos. Mas aí, você vai falar isso com algumas pessoas, não, eu não sinto. Eu já atendi pessoas que falavam bem assim, eu sinto raiva por sentir raiva. Vai continuar sentindo mais raiva. Porque não é você parar de sentir raiva, é você aprender a lidar com a raiva. Não é você parar de sentir inveja, porque você é humano. Você vai sentir num momento ou outro. Mas o que você vai fazer com esse sentimento, com essa emoção? Você vai continuar desejando ter o que o outro tem sem fazer nada, ou você vai começar a olhar para ele e ver o que ele fez para ele conquistar o que ele conquistou e fazer parecido? Eu posso olhar pessoas de sucesso e invejá-las ou admirá-las.
Se eu a invejo, eu perco uma oportunidade de buscar a história delas e entender o que elas fizeram para conquistar o que elas conquistaram. Porque se eu não tenho um relacionamento próspero, eu vou buscar alguém que tenha. E eu vou entender o que ele fez, o que eles fizeram para conquistar e vou adaptar o meu relacionamento. Mas só que isso dá trabalho. É muito mais fácil julgar do que compreender. Sim. É muito mais fácil apontar o dedo do que acolher. Mas a sabedoria está no quê? Em você olhar para si e ver. A questão não é o outro, a questão sou eu. Se eu estou sentindo inveja, por que eu estou sentindo inveja? É você investigar o seu próprio sentimento, a sua própria emoção. E fazer algo favorável com ela. Porque a emoção é uma força. Ela pode te levar para cima, para uma vida saudável, ou ela pode te levar para uma vida saudável. Quem vai determinar isso é o ser humano, que vai escolher o que ele vai fazer com essa vida. Respondendo aqui, na verdade, lendo um comentário aqui de uma audiência, né? O que você falou de início é o que ela colocou aqui no comentário. Eu parei... ela já colocou outra coisa. As pessoas, infelizmente, querem analisar mais a vida dos outros e comentar do que cuidar da própria vida deles. E ela colocou aqui também. Eu parei de me expor como casal por causa das energias dos outros. E foi muito melhor para mim. Perfeito. Porque o que é mais fácil? O que é mais fácil? Posso falar? Pode falar. Pode. O que é mais fácil? Falar dos outros ou falar de si mesmo? Falar do outro é muito fácil. O que é mais fácil? Encontrar solução para as suas próprias questões ou dar soluções prontas para os outros? Para os outros sempre é melhor. Então, o que é mais fácil? Lidar com a própria dor ou apontar o dedo para a dor dos outros? Entendeu? Tá aí. Mas só que quando a gente começa a parar de olhar para o outro e olhar para si, aí o desenvolvimento acontece. Mas não é parar, quer dizer que você vai rejeitar e vai dizer, somente eu agora e dane-se o outro. Não é isso. Mas é no sentido de se olhar no espelho e entender que a única pessoa que tem capacidade de melhorar a sua vida é você mesma. E como você melhora a sua vida? Se conhecendo. E como você se conhece? Há diversas formas. Porque à medida que eu vou me conhecendo e eu vou entendendo como que é a dinâmica saudável de um relacionamento, eu vou construir um relacionamento próspero. Porque todo relacionamento, Marga, tem um ecossistema. Tem um ambiente que favorece um relacionamento próspero e que não favorece. Eu preciso de aprender a criar esse ambiente. Sim. Sim. Só, assim, dando minha opinião pessoal, né? Não sou psicóloga para a audiência. A gente tem que ter cuidado mesmo que vai expor, né? Não é tudo que a gente pode expor. Mas, assim, só não deixa de ser feliz, assim, por causa dos outros, tá? Não deixe. E a questão das energias, quando a gente fala energia assim, parece ser alguma coisa meio mística, né? Uma coisa meio fora do comum. Macumba. É só a gente perceber que isso é tão real. Todo mundo já teve a experiência de ir para algum lugar e não falar uma palavra, só estar envolto por algumas pessoas e sentir mal, sentir uma sensação meio pesada, meio dentro, e também de se sentir muito bem. Você entende? Uma coisa vai influenciando a outra. Então, se eu estou num ambiente denso, eu vou ser influenciado por esse ambiente. Se eu estou num ambiente sutil, eu também vou. E o que vai deixando o ambiente mais denso? Sensações assim de a inveja, um ambiente muito obscuro, um ambiente que as pessoas estão falando muito mal das outras. Tudo isso vai criando uma atmosfera pesada. E de igual forma, se eu estou num ambiente que favorece a gratidão, que favorece a alegria, que as pessoas, ao invés de falar das outras, mal das outras, falam de projetos,
falam de maneiras de melhorar a própria vida, a vida dos outros. A energia é outra. Então, Sim. se eu começo a falar muito do meu relacionamento para o outro, meu relacionamento é muito bom, e os outros que estão ouvindo isso não têm, às vezes, a maturidade para ouvir, ou estão com um relacionamento ruim, naturalmente ela vai sentir um impacto e vai começar, mesmo que de maneira inconsciente, desejar que aquilo acabe ou aconteça alguma coisa do tipo, porque quando a gente está muito triste, quando a gente está perto de pessoas muito felizes, a gente começa a ficar com raiva mesmo. Ou a gente quer um relacionamento próspero e não tem, aí olha para os casais, poxa, mas não é os casais que me fazem sentir mal, é eu mesmo que já estou mal por não ter um relacionamento, por não estar num relacionamento saudável, por eu querer e não saber como. Então, o ponto de partida é olhar para si, entendeu? Porque à medida que eu vou olhando para mim, eu vou conseguindo lidar com essas questões internas e vou vivendo melhor. Porque não adianta eu querer ter um relacionamento próspero se eu não tenho uma vida próspera. Eu vou querer me curar dos outros. Então, quer ter um relacionamento próspero? Comece a ter uma vida próspera. E essa vida próspera é alcançada a partir do momento que você começa a se conhecer. Entenda, sempre vai existir mais pessoas para criticar do que para auxiliar. Sim. Sempre vai existir mais pessoas não fazendo do que fazendo. Sempre vai ter mais pessoas dizendo que relacionamento próspero não existe do que as que vão dizer que existe. Porque a minoria faz o que precisa ser feito para construir aquilo que quer. E a maioria fica reclamando, fica criticando quem está fazendo. Ou fica dizendo que não é possível, mas nunca tentou. Ou ouviu de outros que não funciona, mas nunca tentou. Ah, fulano falou que é assim, fulano falou que é assado. As pessoas ao meu redor estão falando mal. Ah, não sei o quê. E você, o que você quer? Você quer um relacionamento próspero? Vai buscar alguém que vai te ajudar. Busca um profissional. Aí algumas pessoas falam assim, ah, mas é caro. Ah, aí começa a colocar um monte de justificativa e continua no mesmo lugar, no mesmo ponto, na mesma cidade. Aí vai passando ano após anos. Eu mesmo já tive essa postura. Mas teve uma vez que eu falei bem assim, esse valor aqui que eu vou pagar esse profissional vai me ajudar a resolver esse problema? Se ele me ajudar, vai ficar barato. Porque o tanto de dificuldade que eu vou evitar, o tanto de malefícios que eu vou evitar e o valor que eu vou agregar à minha vida e meu relacionamento vale a pena. Então, a depender do valor que você paga para o profissional, vale muito a pena. Não ficar olhando o preço. Aí a pessoa pega e volta para a estaca zero. O que ela faz? Reclama. Reclama. Ah, eu não tenho sorte. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei. Aí aparece novamente um profissional para te ajudar, você não quer. Aí ela ouve algo direto, igual uma live dessa, não quer ouvir. Por quê? Porque começou a incomodar, a gente sai pela tangente. A gente quer evitar, a gente não quer lidar. Mas quanto mais a gente evita lidar, entre aspas, com as nossas merdas, desculpa o termo, mas vamos colocar de um termo menos grosseiro, quanto mais a gente evita de lidar com aquele lado obscuro da gente, pior tenderá a ficar a nossa vida. Porque se eu não lido com aquilo que é um lixo emocional em mim, com aquelas questões que me maltratam, com aquilo que me faz viver mal, com aquilo que me faz buscar fugas, eu vou transferir isso para a minha relação. Por que, no geral, quando eu vou atender, fazer terapia de casal, eu atendo separadamente primeiro? Porque eu preciso de ajudar as pessoas a olharem para elas mesmas, para as dificuldades delas, e parar de focar nos outros, no que o outro está fazendo, no que o outro deixou de fazer. Porque não vai adiantar. Já teve caso de eu ter juntado o casal na primeira sessão, virou um show de briga, um show de discussão, um show de acusação. Porque as pessoas estão feridas, estão machucadas, estão magoadas, estão ressentidas. Se elas mesmas não forem honestas com elas mesmas e lidarem com esse lixo, com essas dores, com essas mágoas, elas vão continuar repetindo relacionamentos ruins, relacionamentos pesados, relacionamentos complicados, porque está buscando uma cura que não vai encontrar no relacionamento. Relacionamento não é para buscar cura, não é para ser feliz, não é para ficar completo. Relacionamento
é para te ajudar a expandir a sua consciência, para te ajudar a você se desenvolver, para ajudar você a olhar a vida, não de uma maneira tão egóica, mas de uma maneira mais ampla, de olhar que o relacionamento vai te ajudar a ver aquilo que você não ia ver sozinho ou sozinha, mas não é para te fazer feliz, não é para te fazer sentir completo, não é para curar as suas feridas. Pode ajudar? Ajuda, o outro é um apoio, mas isso é responsabilidade de cada pessoa. Enquanto eu fico terceirizando isso, eu vou causar peso na minha relação, eu vou causar mais problema, eu vou achar que o problema é o outro. Mas aí a gente pega e fala de maneira direta assim, as pessoas, você tá equivocado. Mas o relacionamento continua ruim, e aí a pessoa continua acusando o parceiro ou a parceira de estar ruim. Claro que vai ficar ruim, claro que vai ficar doente. Se as pessoas estão doentes, se elas estão feridas, o relacionamento vai continuar doente, vai continuar baseado em dores. Isso que eu estou falando não é para ofender, não é para dizer que as pessoas estão totalmente doentes, que elas estão mal, você entende? Eu não estou aqui na questão de julgar ninguém, mas é das pessoas compreenderem que se eu quero um relacionamento próspero, eu preciso ser próspero. E o que é ser próspero? Eu preciso de olhar as áreas da minha vida. Como que está a minha vida sexual? Como que está a minha saúde física? Como que está a minha saúde mental? Como que está a minha carreira? Como que está a minha espiritualidade? Como que está as áreas da minha vida? Se está tudo uma bagunça e eu estou querendo curar isso no relacionamento, claro que não vai dar certo. Claro que vai ficar um peso. Eu vou sobrecarregar o outro com as minhas demandas. Por que eu não encontro um caminho para lidar com essas demandas? Aí algumas pessoas pegam e transferem um pouco dessa demanda para as amizades. Está tudo muito ruim, eu não tenho afinidades, eu não tenho confiança na minha parceira, no meu parceiro, eu vou dividir com o outro. Aí aquele outro fala para outro. Aí vai criando uma corrente densa de coisas obscuras e não tratadas. Aí, o que acontece com o relacionamento? O que acontece? Acaba. Se destrói, se desfaz. Você entende? É simples construir um relacionamento próspero, mas não é fácil. Porque eu preciso de entender essas dinâmicas. Eu preciso de entender também que existem campos mórficos. Se vocês, é porque não dá tempo de explicar isso aqui agora, porque senão vai ficar muito longa a live. Mas dá uma pesquisada na internet, campos mórficos, que você vai ver o quanto que aquilo que a gente não vê influencia no relacionamento. Você quer falar? Substância morfa, né? Não. Campo mórfico. Campo mórfico. Tá. A gente, só assim, fazer um convite ao pessoal para convidar mais pessoas, né? Se você se identifica com essa live, para participar. De vez em quando existe um imprevisto mesmo da gente começar 30 minutos, 20 minutos depois, porque a gente tem atendimento, temos trabalho, e às vezes atrasa mesmo. Hoje eu estou num lugar, o John está em casa, né, amor? Então, convide o pessoal toda segunda, quarta e sextas-feiras, a gente vai estar aqui trazendo live com um tema assim, maravilhoso para você. E você pode dar sua sugestão também de live, de tema. A live de hoje, de segunda, foram temas sugeridos, né, por nossa audiência. E essa semana toda a gente vai estar respondendo as perguntas, dúvidas do pessoal. E pedir ao John para fazer um resumo, né? O resumo seria que o marido prefere ouvir os outros, né, do que a própria parceira, ou a parceira não consegue ouvir as amigas, mas não ouve, né, o parceiro em casa. Então, resuma, né, para as pessoas terem mais clareza, o que a pessoa deve fazer nessa ocasião. Eu sei que você já falou, mas só para frisar e a gente está encerrando. Olha, porque a gente tem que contextualizar tudo, né? Porque o que eu vou falar aqui é no geral, mas para eu poder... se eu estivesse auxiliando um casal X, um casal Y, a maneira de dar as sugestões e de abranger, de ajudá-los, ia ser diferente, porque o contexto do casal é diferente. Então, eu vou colocar algo mais aberto aqui, mais generalizado,
que dá para ajudar a todos, mas tem que adaptar a própria relação. E tem que ver que nível é esse que eu conto mais para os amigos do que para parceiro com parceiro. Então, quer desenvolver confiança? Porque se eu prefiro conversar mais com os amigos, a minha relação, e tenho mais afinidade com os amigos do que com a minha parceira, ou no caso com a mulher com o parceiro, falta confiança. Está faltando aí intimidade. Está faltando aí essa palavrinha mesmo, confiança e intimidade. Como que eu construo? Como que eu vou construir confiança e intimidade se a relação é cheia de segredos e se eu evito lidar com as minhas dores e as minhas dificuldades? Não vai dar. O casal precisa tentar conversar. Nós temos muitos segredos, então vamos começar a revelar aos poucos, na medida que a gente dá conta. E a gente tem eu tenho muita dor, você também, tem muita coisa que a gente precisava de falar, mas só que a gente não consegue. Vamos procurar ajuda? Vamos procurar um profissional? Ou vamos procurar um amigo que tenha conhecimento sobre isso? Mas não fique acumulando lixo e busque encontrar esse caminho de solução. Busque encontrar esse caminho que vai te levar a solucionar essas questões. Então, revele os segredos e lide com as suas dores e com as suas dificuldades, que você vai tender a construir a confiança, e isso não vai precisar de ficar compartilhando tanto com os amigos, ou se for compartilhar, vai ser coisas mais superficiais, entendeu? Porque é importante olhar, a relação, ela é influenciada por vários meios, por vários estímulos, mas quem permite essa influência é o casal. Quanto mais sólido o casal estiver, quanto mais forte, quanto mais unido, quanto mais cúmplices eles forem, mais eles blindam a relação contra essas coisas. Então é isso. Então, pessoal, te espero na sexta-feira agora, tá? Hoje é quarta, te espero na sexta. E até mais. Até. Até a próxima.